Você gostaria de aprender como ser batizado com o Espírito Santo? Se você quer aprender como ser batizado com o Espírito Santo, fique comigo nesse vídeo até o fim, porque eu tenho chaves importantes para você entender e compreender esse assunto. Vamos lá. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que se movia no Antigo Testamento, na vida dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Somente esses recebiam o Espírito Santo. Eles eram ungidos especificamente para esse ofício. Já o profeta Joel profetizou que nos últimos dias todos receberiam o Espírito Santo. Ele seria derramado sobre toda a carne. Essa expressão toda a carne significa que todos aqueles que creem em Jesus na nova aliança, eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro e habita dentro das pessoas que se converteram, que entregaram a sua vida a Jesus, sendo convencidas pelo próprio Espírito Santo. Uma vez que alguém entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, ele já tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Porém, o batismo com o Espírito Santo, com os dons, com evidência de línguas, como aconteceu no dia de Pentecoste, é uma segunda experiência. Isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, depende do coração e da busca da pessoa. Primeira coisa que você precisa entender para receber esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, é que você precisa compreender que é uma promessa. E para quem é essa promessa? Para todos aqueles que creem em Jesus. Para todo cristão. Existem denominações, existem linhas, correntes teológicas que entendem, já aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo e esse é o batismo. Existem vários batismos, mas o batismo que eu quero falar é o batismo de revestimento de poder, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Entendendo que a promessa diz respeito a vós e a todos aqueles que ainda hão de crer. A promessa é para hoje, para nós. Os últimos dias seria derramado. O que define os últimos dias? Da primeira vinda de Jesus até o seu retorno, esse espaço de tempo é os últimos dias. Você se enquadra nas pessoas desses últimos dias que foram convencidas pelo Espírito. Então, se você foi convencido pelo Espírito, o Espírito Santo habita dentro de você, você deve buscar o batismo, o revestimento de poder. Eu estou vestido com esse terno aqui. Essa roupa branca representa o meu ser, o meu coração, o homem interior. Quando ele me convenceu, o Espírito Santo entrou dentro de mim, ele transformou meu coração, ele me converteu e eu nasci de novo. Então ele habita dentro de mim. Mas depois eu vesti esse terno por cima dessa camisa branca. Então representa esse terno o revestimento de poder, que é esse que eles receberam em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Se você é um cristão e ainda não se move nos dons espirituais, não ora em outras línguas e não experimentou essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e receber esse revestimento de poder, eu quero te ensinar. Primeiro, você tem que entender que é uma promessa, a promessa é para você. Segundo, você deve buscar essa promessa para você. Terceiro, alguém pode colocar as mãos e imposicionar as mãos. Uma autoridade, um líder, alguém cheio do Espírito Santo, porque pelas mãos, pela imposição das mãos dos apóstolos, dos líderes, dos discípulos de Jesus, as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. Uma outra dúvida que é muito polêmica, alguns acreditam que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua. Na minha interpretação bíblica e na minha experiência, eu vejo que não é assim, somente assim. Pode a pessoa ser cheia do Espírito Santo e não orar em línguas, porque a Bíblia vai falar que as línguas estranhas é um dom. Então alguém quando é batizado com o Espírito Santo, alguns já recebem já com alguns dons juntos, e pode ser o de falar em línguas. Eu conheço pessoas que foram cheias do Espírito Santo, começaram a chorar, tiveram um arrependimento profundo, começaram a pular, mas não falaram necessariamente em línguas. Já outros, como eu fui batizado com o Espírito Santo e já orei em línguas, tive visões, profetizei e liberei palavras de conhecimento. Então, junto veio uns 3 a 4 dons no mesmo dia, mas nem sempre acontece isso. O que eu quero lhe dizer é, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para você, você deve buscar e alguém deve imposicionar as mãos sobre você e essa pessoa deve ser cheia do Espírito Santo. Se você gostou,
desse conteúdo, me segue, se inscreve no meu canal, ative o sininho, porque quando eu fizer novos vídeos, será notificado para você e você vai estar ajudando o canal. E não se esqueça de dar aquele like. Que Deus te abençoe.